desta sexta-feira. A gente sempre vem falando sobre a pandemia, né, Eduardo? Isso. Todos os seus reflexos. E um assunto que a gente conversou há pouco aqui, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como diz, né? É isso O Vinícius, mas a importância, olhando por um lado até da psicologia, de relacionamento, de socialização para as crianças, do retorno às aulas, principalmente os menorzinhos, né? Isso. Que tem criança que não socializou, não tinha coleguinha, o menino fica ali nesse período todo em casa e tem uma importância que ela multiplica os meses em poucos dias, né, Eduardo? É isso mesmo. Então, boa tarde a todos que nos ouvem. Eu tenho falado muito isso, Márcio, porque com os protocolos sanitários e o retorno das aulas, às vezes muitas famílias acham que não vale a pena voltar com os alunos para a escola porque faltam 40 dias praticamente para o ano letivo terminar. Mas eu insisto que 40 dias traz mais benefícios para a saúde mental das nossas crianças, dos nossos alunos, do que um ano de isolamento em casa. Porque só de você pensar que a criança ela vai arrumar para sair de casa, ela vai encontrar com outras pessoas, ela vai se relacionar com o diferente, o efeito positivo disso é muito grande. E uma outra coisa também que precisa levar em consideração é testar, inclusive, a saúde mental dos pais, de deixar o filho sair, porque tem muitos pais também que se apegaram excessivamente à presença dos filhos e às vezes é mais uma dificuldade, é mais uma demanda do pai e da mãe ali da casa, camuflada de proteção, sabe? Não vou deixar por causa disso, por causa daquilo outro, mas não. Às vezes o pai e a mãe também estão ainda nesse envolvimento pandêmico, aí tem um medo, então quer dizer, eu preciso treinar esse medo, tem uma angústia, eu preciso lidar com essa angústia. E quando a gente vê a criança retornando feliz, é um bom remédio para tratar essas questões. Eu tenho uma menininha de 2 anos e meio e outra de 7. Sim. A de 7 já ia para creche cedo e tudo, e assim, a gente, com 1, 2 anos, a gente esquece de muita coisa. Então a pequenininha, poxa, ela é muito agitada, tem muita energia, né? Uhum. Eu falo, poxa, mas essa menina é muito agitada, ela é muito bagunceira, ela custa dormir e tal. Um dia eu parei para pensar, poxa, mas a outra ia para creche, ela queimava tanta energia que chegava em casa, tomava o cafezinho dela ali e tudo, brincava um pouco e cama. Isso. E dormia às vezes 8, 12 horas. Por que queimava energia? Porque tinha aqueles compromissos e tudo, mas queimava muita energia. E brincava com outras crianças. E a outra já fica mais em casa, não tem tanta energia. Justo. Acaba ali pra tela e brinca com a irmãzinha, mas a irmãzinha tem uma diferença de idade. Tem outros hábitos Sim. e tudo, que é mais do que natural dessa diferença de idade. Então é interessante porque tem uma faixa dessas crianças que não socializou. Verdade. E nós conversamos alguns dias atrás, inclusive com a doutora Juliana, Sim. fonoaudióloga, sobre os atrasos na fala. A criança com mais dificuldade do pai e até mesmo a criança largar um bico, por exemplo. Isso. Então tudo isso alterou. O desfraude também Verdade. sofre uma alteração, porque quando você tem a socialização, você tem uma creche ou convive com outras crianças, uma criança copia a outra. Na creche, por exemplo, já tem o estímulo. E ela vê outra criança largando a fralda, ela também estimula aquilo. Então vem uma série de consequências nisso também. Isso é interessante porque a gente aprende explorando o ambiente, explorando o mundo. E a fase que a gente mais aprende a explorar o mundo, sem medo, sem regras, é a fase da infância. É a fase que a criança tem mais coragem para explorar o mundo, mais coragem para testar as coisas. Por isso que o tempo todo o adulto fica vigilante em cima da criança, porque ela sabe que a criança não vai ter o limite. Ela não sabe os limites ainda. Não sabe os limites. E essa exploração ela é importante. E aí vai ajudar ela a queimar. Isso, perfeitamente. E junto com essa exploração, eu acho que a escola, exploração de ambiente, a escola vai ajudar na rotina. A infância pede rotina. Sabe, às vezes é um jeito de deixar a criança fazer o que ela quer, mas de uma forma controlada. Tem a hora do soninho, tem a hora da leitura, tem a hora que ela vai interagir com o grupo, como que ela vai se alimentar, a autonomia da alimentação, por exemplo. Né? Ela testar, por exemplo, pedir e ter que aguardar para ser atendida.
Disciplina. A disciplina. Então, assim, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento infantil. E o ambiente da casa também vai ser mobilizado por essa questão da criança. A criança em casa, ela não vai conseguir queimar tanta energia, ela vai cansar mais esse ambiente. Aí o pai vai ficar mais estressado, perde a paciência, fala o que não deve, faz o que não deve, por exemplo, o excesso de estímulo tecnológico. Né? A criança não nasceu pedindo um celular, não nasceu pedindo um tablet, mas às vezes o pai e a mãe já estão tão cansados, não, deixa lá com ela que pelo menos enquanto é intertido com aquilo ali, só que eu estou limitando, por exemplo, a socialização daquela criança. E o efeito volta depois, né? Depois a gente vai falar assim, nossa, esse menino não sai do quarto, nossa, esse menino não tem amigo. Mas aí na hora que a gente vai fazer a retrospectiva, nós vamos ter que lembrar que quem deu o instrumental para esse menino ficar preso no quarto, muitas vezes foram os próprios pais. Reflexos que chega ao ponto de, no Japão, o governo pagar jantares para que jovens se encontrem, para de repente surgir ali um interesse para se casar e ter filhos. Justo, um país que controlou, que tinha um certo controle de natalidade. E inclusive para aprender a lidar com essa frustração, porque veja só, todo instrumento que a gente usa, ele não é nem positivo nem negativo, é a dose do uso que vai dizer isso. Mas, por exemplo, se eu fico só na telinha do celular, na hora que eu ou enjoei, ou não gostei, hoje eu não bloqueio, eu cancelo, eu deleto, eu troco de canal. Ou seja, eu afasto de mim a possibilidade da frustração. Eu me lembro quando eu estudava ali no Lamartine de Freitas, porque eu era o melhor jogador de futebol de salão que passou no Lamartine de Freitas. Sabe como que eu era escolhido no time? Eles escolhiam assim, um, outro. Ih, sobrou você, né, Eduardo? Então vem. Eu sempre fui escolhido assim, então para você ver como que eu era bom. Mas eu tive que aprender a lidar com isso. Hoje não, hoje se você não for escolhido, você não dá conta. É bullying. É bullying, tô sofrendo violência, ninguém gosta de mim. Uma geração de vítimas e não de vencedores. Geração de vítima, e a vítima muitas vezes é aquela que vai agredir depois. Porque ela se coloca no lugar de quem tem que se defender. E muitas vezes, a gente infelizmente tem um ditado, né, que a melhor defesa é o ataque. Não. Melhor defesa é entender o que está acontecendo no meu ambiente. É isso que acontece daquelas chacinas e tudo mais, aquelas pessoas que invadem escola. Já aconteceu no Brasil, não era de acontecer. Sim. Era muito comum você ver que aconteceu no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Não sei mais aonde, nos Estados Unidos. Pega o histórico dessa turma. Se a minha voz não foi ouvida, eu faço ela ser vista. Então eu vou atuar. Eu não quero conquistar, eu quero impor. Eu quero impor. E aí a pandemia vem, né? Como a gente está tratando da pandemia desde o início, né? Que a gente vem falando disso. A pandemia veio e colocou esse choque de realidade. Colocou o homem diante da sua impotência. Todos nós tivemos que rever agendas, compromissos. Tudo aquilo que a gente tinha como mais importante, a gente viu que não era tão importante. Que o mais importante era a manutenção da vida. Só que agora, o que está acontecendo? Os índices baixando, né, de mortalidade, de infecção, a gente não está sabendo o que fazer com isso, com essa vida. E aí o que acontece? A gente vai se angustiar mais, a gente pode se deprimir mais. Por isso que a gente está falando, a próxima pandemia vai ser a pandemia de saúde mental. E por conta disso, Eduardo, até foi o tema principal da pauta de hoje para a gente debater. Foi publicado no dia 3 deste mês de novembro, matéria no jornal O Tempo. Sim. O título é o seguinte: de cada 10 brasileiros que fazem terapia, 6 começaram na pandemia. Perfeitamente. 60%. Trechinho da matéria: 6 em cada 10 brasileiros que fazem terapia começaram o tratamento depois da pandemia. Estudo realizado pelo Instituto FSB Pesquisa, a pedido da Sul América, avaliou a saúde dos brasileiros na pandemia de Covid-19 e mostrou que a saúde emocional da população brasileira está na UTI e deve se tornar uma preocupação cada vez maior. Levantamento realizado em setembro deste ano, com uma amostra de 2.010 entrevistados para abordagem online de todas as regiões do Brasil, traz um panorama nacional inédito da saúde física, emocional e financeira da população brasileira. O levantamento mostrou ainda que só 10% dos entrevistados afirmam que fazem consultas regulares com psicólogos. A geração Y é a que mais se consulta, seguida da geração Z,
para 53% dos brasileiros. A saúde emocional piorou com a pandemia. 53% relataram sentir ansiedade, 42% alteração de humor e 41% insônia. Entre as brasileiras, 62% reconheceram que a saúde mental piorou ou piorou muito durante a pandemia. Em relação aos homens, o índice não chega à metade. 43% dizem ter ficado mais abalados. E temos ainda um gráfico de pessoas acima do peso, que é outro tema também que assusta. Verdade. É a reportagem muito bem feita e os dados, eu posso dizer como psicólogo clínico aqui na cidade, que realmente a demanda para atendimento clínico, ela aumentou mesmo com a pandemia. E eu estava ouvindo o Hilton fazendo a chamada aí da Novembro Azul, né? O cuidado agora desse mês, né? Por câncer de próstata, aquela coisa toda. Mas eu acho que também a gente pode fazer o Novembro Azul para os homens, para a saúde mental. Porque o homem tem mais aquela tendência, não, eu resolvo meus problemas, eu dou conta sozinho. Só que às vezes ele dá conta sozinho, agredindo a esposa, não cuidando dos filhos, parando no vício, sendo agressivo. Nós não falamos das crianças agora mesmo, que tem muita energia, e elas precisam descarregar essa energia. Então, o homem, a tendência dele de descarregar essa energia pela violência e agressividade é muito maior. A mulher não, a mulher ela vai acolher isso de uma forma maior. A mulher já é educada para cuidar da saúde, né? Desde a adolescência, a questão do ginecologista. Você vê, o homem vai falar de urologista a partir de 40 anos de idade. A mulher, desde os 12, 13 anos de idade, já tem essa regularidade do cuidado da saúde. Então, ela vai procurar mais. Então, a pesquisa, eu acho que ela denuncia isso também. O homem vai assumir muito menos que ele tem uma queixa de saúde mental. Não, estou só cansado. É só o serviço. É o turno. Não, as contas. Não, não é só isso não. Ele tem dificuldade de assumir a dor de existir. O medo de ser mandado embora, por exemplo, da empresa nesse período. Como é que eu vou fazer se eu for mandado embora? Tenho a minha casa, tenho um filho na faculdade, tenho um menino no colégio. Como é que eu vou dar conta disso? Só que ele às vezes não encontra o lugar certo para conversar sobre isso. Entende? E aí a gente precisa desmistificar o espaço da terapia, que é um espaço seguro, né? Um espaço de uma conversa segura. Psicologia é ciência. Não é um bate-papo. Bate-papo é com os meus amigos, ela em casa. A mesma história que você contar para o seu amigo, se você contar para o seu psicólogo, para o seu terapeuta, você vai perceber a diferença na hora. Porque o terapeuta ele te ouve com um ouvido técnico. É cuidar da saúde. E essa dor da pandemia, essa dor da existência, ela vai ficar muito maior. Quer ver um exemplo bem simples? Nós, infelizmente, tivemos que noticiar o falecimento da Marília Mendonça. Mexeu com um monte de gente. Mas será que mexeu com esse tanto de gente? Foi só porque ela morreu ou porque me coloca para pensar na minha finitude também? Não é verdade? É, porque as pessoas colocam na cabeça que um jogador de futebol, que é uma pessoa famosa, ela é imortal. Ela é imortal. E quando acontece um acidente e vem a óbito dessa pessoa, peraí. Mexe com aquilo que a gente chama de... Se ela que é imortal foi, como é que eu fico? Se ela que eu idolatro, se ela que eu sou fã, se ela que eu gasto dinheiro com ela, se ela que eu dou voz de verdade, acontece, é o que a gente fala, aí quebra o mundo presumido da gente. O que é o mundo presumido? É aquilo que eu tenho estabelecido. Hoje eu vou levantar, eu vou lá na rádio 2 horas, depois eu vou ali, depois eu vou fazer aquilo, só que de repente o avião cai. Entende? Só que de repente eu tenho uma cólica. Só que de repente um ônibus bateu. E aí, como é que eu vou fazer? Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso tempo no aqui e agora. Eu tenho que estar em dia com a minha saúde mental, para eu poder cuidar da minha vida. Não é, com todo respeito ao Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sei se isso é o mais correto. Eu tenho que caminhar com a minha vida, não deixar a vida ficar me levando. O Lenine já vai cantar, né? A gente precisa ter paciência. A gente precisa ter calma. A gente precisa ouvir o que a vida está dizendo. A gente está precisando reaprender a olhar para as pessoas.
Hoje, uma pessoa começa a conversar com você, antes dela terminar a frase, você já está querendo responder o que ela está te dizendo. E às vezes não era nem isso que ela queria te dizer. Hoje você olha para uma pessoa, ela já te interpreta mal, já quer te encarar, porque está todo mundo à flor da pele. Ou seja, nós estamos à flor da pele na carne viva, a gente precisa de parar e ter um lugar de reflexão. Se você estiver fazendo alguma coisa em excesso, eu te garanto, tá te faltando alguma coisa. Aí, o Dudu, boa tarde. Boa tarde. Entra aquele trecho do quadro humorístico, né? Pô, você nem esperou eu molhar o bico? Não esperou molhar o bico. E aí a pesquisa alertou. Ansiedade, alteração de humor e insônia. Hoje, de cada 10 pessoas que chegam no consultório, a primeira pergunta que eu faço, o que te traz aqui? Ah, eu tô ansioso. Eu tô ansioso. Mas por quê? Eu quero fazer muita coisa, eu tenho medo se vai dar certo ou não. E isso vai alterando o meu humor. Por que as coisas que eu quero não estão dando certo? Como que eu resolvo isso? Nós somos moldados muito pro imediatismo e a tudo. rede social, ela te dá isso. Porque é tudo instantâneo. Tudo instantâneo. Né? Eu brinco com os meus alunos que eles não gostam. É interessante trabalhar com adolescente. Eles não gostam da frase, no meu tempo. Pai, já vem o senhor de novo, professor, falar no seu tempo? Não, mas eu vou só contar uma. Eu sempre dou o exemplo da máquina de tirar retrato. Na nossa época de adolescência, você ia viajar, você tinha que escolher se era um filme de 6, 12, 36, 24. A gente colocava dentro da máquina com o maior cuidado para ver se saía maior número de fotos. Aí você viajava. Chegava na viagem, tirava as fotos. Tinha como conferir? Não. Então você tirava. Chegava da viagem, geralmente num domingo, tinha que esperar segunda-feira, 8 horas da manhã, ir lá na loja, na foto, entregar a bobina, esperar uma semana para pegar a foto. A pessoa falava 9 horas, você chegava lá 8h15, não ficou pronto, você voltava às 2 da tarde. E aí na hora que você pegava o pacotinho, você começava a ver uma queimada, uma tremida, uma com o dedo na frente, uma com o dedo na frente, uma sem cabeça. Né? Às vezes das 36 não sobrava 3. E tava tudo bem. Hoje, você não tira uma foto no seu celular sem conferir. Peguem os celulares de vocês e olhem quantas fotos praticamente iguais você tem aí na sua galeria de foto. Você vai a um show, você vai numa festa, você faz uma viagem, que seja acampar, tem que ter o celular. A gente não consegue registrar na memória mais. A gente não consegue contar da viagem. A gente tem que mostrar a viagem. Parece coisa simples, mas isso vai nos deixando ansiosos, porque eu falo assim, nossa, o Márcio, hein? Poxa, tá podendo, hein? Foi lá para não sei aonde. Aí eu quero ir também. Mas eu não quero porque é o meu desejo, é para competir com o que você fez. Eu posto uma foto, aí tem que vir. Lindo, maravilhoso. Fica toda hora vendo para ver se arrasou. alguém comentou. E se um amigo seu ou seu parceiro não comentar, você vai ligar para ele. Aqui, ó. Todo mundo comentou, só você que não. O que tá acontecendo aí? Tô vendo que você tá online e você não comentou. Chega a esse ponto. Aí eu chego em casa, tô mal-humorado. Ô amor, por que você tá mal-humorado? Uai, postei 2 fotos lá, todo mundo curtiu, você não curtiu por quê? Mas eu vi que você curtiu do vizinho. Aí pronto. Aí ele vem insônia mesmo, mas não vai dormir não, porque a gente vai ter que brigar. A gente vai ter que discutir, a gente não vai dar conta da frustração. Que ponto chegamos. Que ponto chegamos. Mas vamos aproveitar, né, gente? Nós estamos voltando para os espaços de relação e eu fico preocupado porque já que está podendo voltar aos shows, voltar à vida noturna, mas sempre que eu passo no centro da cidade, eu reparo em cima das mesas. Tem um celular. Se nós estávamos com saudade das pessoas, eu acho que a gente não precisava ter o celular em cima da mesa. As pessoas continuam conversando, teclando no celular. Então vamos aproveitar esse período agora e reestabelecer os vínculos, as falas, os olhares, o afeto, que eu garanto que o nível de ansiedade vai baixar um pouquinho. Ô Dudu, você entra na igreja, no salão, aonde você for participar de uma cerimônia religiosa, para que levar o celular? Para que? Se você está indo orar, Sim. conversar com Deus, para que você leva o celular se ele não tem celular? É. Né? A ligação é direta. Exatamente. A pessoa não consegue
deixar o celular dentro do veículo e ir ao templo sagrado, conversar com Deus e depois pegar o celular. Às vezes o padre está falando, o celular está tocando. Mas você sabe que agora essa dependência do celular já virou uma doença de saúde mental, chama nomofobia. A nomofobia é o medo de você, por exemplo, esquecer seu celular em casa. É o medo do seu celular descarregar durante um evento que você estiver. Entende? Às vezes você está com o celular, se você vê que a bateria está indo embora, você entra em pânico. Gente, hoje praticamente todo lugar que você vai já tem uma placa, carregue o seu celular aqui. Porque o celular, quando ele chegou para nós, ele era um instrumento. Agora ele é uma parte do nosso corpo. Se tirar uma ressonância, vai aparecer um celular. O médico vai perguntar se tem sinal 5G ou Bluetooth. Ué, você chega num lugar, você já pergunta a senha. Você já fica incomodado. Então, assim, isso é muito interessante para a gente poder refletir. Só um detalhe com relação ao celular, que às vezes as pessoas falam, por que a gente pega tanto no pé? Porque, por exemplo, quando eu estou conversando com uma pessoa, igual nós estamos aqui nos olhando, o cérebro está usando uma parte das habilidades dele. Quando a gente fica muito preso na tela, o cérebro vai usar outras partes do cérebro. E as partes das relações são as partes que não estão ligadas à tela. Por isso que a gente não tem... o afeto fica dificultado diante da tela. Então a gente poderia privilegiar mais, né, a relação entre as pessoas, já que, graças a Deus, nós já estamos podendo nos relacionar um pouco mais. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado a você. Até a próxima, se Deus quiser.